Proposta de empréstimo do Botafogo por Eric não deve ser aceita pelo Al-Ain. E isso pode ser um bom sinal. O Sport estava próximo de contratar o Jota Silva do Nottingham Forest. O Botafogo está interessado, mas não deve conseguir aí fechar o negócio e inscrever ele a tempo de fechar a janela. Então pode ser que isso facilite, quem sabe, para o Botafogo ter aí mais chance de trazer o jogador para cá. Será que vai dar certo? Isso e muito mais agora. Tem aqui Seleção Sport TV com o Rizek, tem aqui o placar aberto, né? Tem o Papo de Craque também da América e tem o placar aberto, né? Com José Ilan, Bandeira, Garoni, etc. Falando de Botafogo, Red Bull e do mercado, né? Vamos aqui reagir a esses conteúdos. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Hype o vídeo para ajudar o canal. E ajude também seguindo e se inscrevendo nos links que estão na descrição. Temos agora o vídeo dividido em capítulos. Tem capítulo de introdução, tem o capítulo de Seleção Sport TV, capítulo do Placar Aberto, capítulo do Papo de Craque, capítulo notícias, né? Aí do Jota e do Eric. Você pode clicar aqui no cursor e escolher o que você quer assistir. Se você quiser pular alguma coisa, você vai direto à parte do vídeo que você quer. Aqui embaixo também na descrição tem a minutagem. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Deixa eu saber o voto da galera, diretor. Põe pra mim o nosso megafone. O nosso megafone para saber quem que o povo elegeu. O povo elegeu Savarino. 54% dos votos. Essa enquete sai do ar. Savarino é, portanto, o craque da rodada para a audiência do Seleção. E do gol da rodada, quem que foi para eles? Do gol da rodada, quem que foi? Não, desculpa. O craque. O gol da rodada foi o Savarino e o craque foi o Santi Rodrigues. Então, o Savarino e Santi Rodrigues largam com um voto cada um. O pessoal do Botafogo veio com força, hein? Vamos eleger aqui o gol da rodada. De quem foi o gol da rodada para vocês? Pra mim é do Eric. Eu também, estou com o Eric. É uma típica jogada hoje que a gente assiste toda hora, né? De quem joga com pré invertido, puxa pra dentro e bate. Eu vou de Savarino, pela construção toda, o que vai te obrigar a entrar na parada. Eu desempato votando em Savarino também pela construção. Achei a construção bonita do gol do Botafogo. Então, Savarino. A jogada começa com o Santi. Contra-ataque muito bem construído, né? Uhum. Savarino, gol da rodada, com o voto de Minerva do âncora. Demagogicamente a gente foi com o povo, né, Rizek? Eu sempre tento acompanhar o povo, desde que eu pense como eles. Sempre tento acompanhar o povo. Mas a próxima votação eu acho que... Essa aí eu não vou seguir o povo, não. Acho que vai ser unânime, viu, aqui. É? Eu acho. Craque da rodada? Então, roda a vinheta. Os candidatos são esses. Santiago Rodrigues, melhor jogo dele pelo Botafogo, participou de 3 dos 4 gols, deu aquele lindo drible na origem do gol do Savarino que a gente já exibiu. Recebeu o voto da galera, Santiago Rodrigues larga com um voto. O Serginho falou que é unânime, eu não pesquei se a mesa vai para o Santiago Rodrigues ou para o Thiago Volpi. Porque o Volpi... A mesa vai junta num voto só. Então faz um mistério, porque o âncora não pescou ainda para onde vai a mesa. O Santiago Rodrigues, tecnicamente, é um jogo muito bom. E o Volpi é um personagem gigante da rodada. Porque ele faz 2 defesaças, essa no primeiro tempo. E no segundo tempo, uma defesa em 2 tempos, na cabeçada do Léo Pereira. E faz o gol de pênalti em cima do Rossi, que é um pegador, especialista na matéria. Então, como personagem, eu não teria dúvida, mas será que ele é o craque também na rodada? E como terceira opção na nossa enquete, o Negueba, que participou de 3 dos 5 gols do Mirassol. O povo escolheu Santiago Rodrigues. Você quer ser o representante do povo aqui na mesa do Seleção, do povo do programa, Serginho? Do povo dos comentaristas? Pelo contrário, eu vou deixar eles, porque eu não quero influenciar ninguém. Eu só acho que eu conheço o voto deles, eu quero ver. Maestro Júnior, para você quem é o craque da rodada? Thiago Volpi. Thiago Volpi, um voto. Coutinho? Acompanho. Qual é o jogo mais difícil do futebol brasileiro hoje, do Campeonato Brasileiro? Contra o Flamengo, fora de casa. Ele fez a diferença. Ele pediu a derrota do Grêmio e da Folha empatou o jogo. E ele não bateu um pênalti qualquer.
Deslocou, Bateu o pênalti virou o de pênalti. especialista. Aquele É, saltinho. e eu acho que tem que acrescentar mais uma coisinha, né? Como personagem. O Volpi é o cara que a torcida do Grêmio pegava muito no pé dele. Então ainda tem mais esse componente. Pra mim é disparado o personagem, o craque da rodada. O que eu falo do seu fogão Valeu, aqui, galera. Raíssa? Valeu, até amanhã. Deixa que eu assuma essa resposta. Fala, Bandeira, fala pra gente o que só você viu nessa goleada do fogão. Ótimas notícias pro Glorioso, pensando na sequência da temporada. Tem um jogo contra o Vasco na Copa do Brasil e o resto do Campeonato Brasileiro. E ótimas notícias, principalmente do meio pra frente, porque o Santiago Rodrigues, a gente estava falando sobre adaptação, é um uruguaio que na MLS jogava muita bola, chegou em janeiro ao Botafogo com toda aquela expectativa, vai substituir o Almada, vai jogar da esquerda para dentro, e agora ele está se encontrando na ponta direita, onde roubou essa primeira bola do golaço do Danilo, e que golaço, embora o Cleiton também Cleiton tenha gosta também de contribuído, aceitar os chutinhos assim. Né? contribuiu ali, mas o Santiago vem jogando muito pela direita, fez uma partida brilhante, deu assistência, deu caneta começando jogada de gol, No John John, chapéu, caneta no John John. John John que é botafoguense, né? Uma homenagem. É mesmo? É uma homenagem ao ex-goleiro John e ao John E eu- Textor. verdade. Entendeu? John Como John. eu nunca pensei nisso. Mas aí o Botafogo toma um gol de pelada. Na Copa Sérgio eu ficaria muito irritado de tomar esse gol. esse é absurdo. Não pode tomar um gol com lateral, com a bola quicando duas Sabe quem vezes. faz muito gol de lateral? Quem? O Vasco da Gama, hein? É. Fez contra o Corinthians e fez ontem contra o Sport. Só Então, pra ficar ligado. Isso é um treinamento para não tomar na próxima, entendeu? Mas só que o interessante é que o Botafogo nunca perdeu a mão do jogo. Abriu o placar com o Danilo, tomou o gol e um gol ridículo de fato, mas voltou a tomar conta do jogo e aí um gol também, que é um presente pro Newton, um volante que vem jogando Bom muito jogador. bem, vem se encaixando bem, e ele veio naquele projeto de Botafogo B. O Newton tem 25 anos, nem parece que tem gente que acha que ele é da base do Botafogo e não é. A dupla de volante, no caso... Tava no Criciúma ano passado, não tava? Estava emprestado ao Criciúma. A dupla de volantes desse jogo, no caso, de bairros próximos lá em Salvador. Newton e Danilo são baianos. É mesmo? Eles deram entrevista depois do jogo falando sobre isso. Mas foi uma baita exibição. O Santiago, como eu disse, jogando muito. O Savarino, que faz esse golaço, voltando a se encontrar. E o Savarino, após o jogo, até respondeu. Porque, mais uma vez, ele recusou propostas para sair. Sim. Ele poderia ter ido para o Lyon, não quis. A família pensou que poderia ter sido melhor ficar aqui. Depois recebeu proposta do Oriente Médio e da Turquia, ficou no Botafogo e disse que Deus colocou ele aqui no Botafogo e que é o melhor lugar para ele, meteu maneiro. esse golaço e tá jogando muito. Quer dizer, nesse jogo ele jogou muito de novo. Aí o Danilo jogou muita bola, o Santiago jogou muita bola, o Jefinho, ótima notícia, jogando pelo lado esquerdo também, foi muito bem, tanto que o Montoro, esse aí é um lance do Jefinho, o Montoro ficou no banco, entrou no segundo tempo, fez o gol, jogou muito bem também. E o Jefinho, se puser a cabeça no lugar, é um dos melhores pontas do Brasil. Ele contra o Juventude foi muito bem pela direita, contra o Red Bull Bragantino foi muito bem pela esquerda, extremamente talentoso, muito habilidoso, mas tem que ter a cabeça no lugar. Ele querendo jogar futebol, tratando tranquilamente, treinando muito bem, ele vai render porque é muito natural o talento do Jefinho. Então, do meio para frente, o Botafogo teve notícias assim maravilhosas. Santiago bem, Savarino muito bem, Jefinho bem, o Arthur e o Montoro entraram bem também. Então foi uma partida brilhante realmente do Botafogo. Poderia ter sido mais, como a gente vê aí a O finalização Montoro também, do Montoro. E o Caio Pantaleão, aí falando de um zagueiro, estava fora por lesão, voltou contra o Vasco. E parecia que o Caio não tinha Contra saído. o Vasco tinha jogado muito bem, Jogou né? muito bem contra o Vasco. E agora, no último jogo, também apareceu muito Foi um bem. baita achado do Botafogo, Caio Pantaleão, hein? do Foi um baita Krasnodar achado. da Rússia, o Que gol scout é esse, fazendo hein? um grande trabalho. E aí um belíssimo gol do Danilo. Foi legal que depois ele postou em rede social, ele tinha falado para um amigo dele, tinha postado. O amigo dele falou, vou pagar o jantar ou algo do tipo, se você fizer um gol, dê uma assistência. Aí ele escreveu, vou fazer um de fora da área. Aí, mesmo? primeiro lance, 5 minutos de jogo, ele Cara, mas meteu isso é esse- estudo, esse sabia? golaço. Assim, não sei se necessariamente é, mas pode muito ter sido de entender que o Cleiton tem dificuldade no chute, tanto que o Botafogo faz os 3 primeiros gols em chute da entrada de fora da área, né? Então isso pode ser até um estudo prévio. Hoje em dia é cada vez mais comum, não só dentro do clube, mas inclusive jogadores terem assessoria Analista particular, pessoal. analista pessoal. Eu tenho amigos que trabalham, inclusive, para alguns jogadores que fazem esse tipo de serviço. Eu também. Analisa muitas vezes o adversário e fala, ó, o jogador tal tem dificuldade nisso, o goleiro tal tem dificuldade naquilo, e não me surpreenderia se o Botafogo já tivesse entrado ciente
de que o Cleiton é um goleiro que é bom, muitas vezes a bola mais próxima dele, né, de fechar ângulo, de ir realmente melhor embaixo das traves, mas tem muita dificuldade no chute de longa distância. Exatamente. E assim, eu também gosto de fazer a análise tática lá pro canal, pré-jogo. E o Bragantino, além de ter dificuldade na recomposição defensiva, como a gente vê aí, dá esse espaço justamente entre linhas, Pra perto da área finalização. para finalização. Junta com um goleiro que não é tão bom nesse chute de longa distância. Realmente, o Danilo pode ter recebido essa espaço. informação prévia lá. O Savarino foi um golaço. O Savarino vai botar na conta do O Cleiton, não. Savarino Mas ele tira muito bem quando recebe nesse espaço ali do goleiro. Agora, o Botafogo com jogadores saindo ainda, né? Amanhã fecha a janela. E mais 2 foram lá pro Nottingham Fogo. Tem o Nottingham... Botafogo da Floresta? Tem o Nottingham Fogo lá na Inglaterra agora. Isso é crime, hein? Botafogo da Floresta é crime, hein? Mas o Textor e o Marinax Não estão soltem adorando. balão. Não soltem balão. O Igor Jesus já tinha ido, assim como o zagueiro Jair. Aí ontem foi anunciado o goleiro John e hoje o Cuiabano também se Sabe que apresentando vão chamar ele de João ao lá? Nottingham Fogo. Oi? Chama ele. Aqui chamava ele de John. Na Inglaterra vão chamar de João? será? Nottingham Fires. Vai inverter. Nottingham Fire. Fires, Nottingham Fires. Nottingham Forest. Que beleza. Espetacular. Mas e aí tem muita Segunda-feira conversa, ainda. desde quando começaram as negociações do John com o Marinax para a ida de jogadores do Botafogo pro Nottingham e depois a vinda do Danilo para cá. Eu alertava a torcida lá no meu canal a respeito do Botafogo para que não ficasse pensando em valores de venda e compra de jogador. Porque os dois estão trabalhando muito além disso, muito além de compra e venda de jogador, o Textor e o Marinax, inclusive na possibilidade do Marinax contribuir com o Textor nessa recompra do Botafogo, porque a Eagle está tentando tomar o Grupo Ares, a quem o Textor deve muito dinheiro, também tentando afastar o Textor aqui da gestão do clube. Então ele está muito próximo do Marinax e pode ser que sim, ele permaneça no Botafogo com um apoio financeiro e também outro tipo de apoio do Marinax, fazendo aí alguma nova parceria. Isso ainda está um pouco nebuloso, mas nas próximas semanas deveremos ter algumas novidades com relação ao futuro do Botafogo fora de campo também. Já que dentro de campo, Ilan, tá tudo muito bonito e depois dessa goleada, o Fogão é o novo favorito aos títulos nacionais. Vai voltar com o Copa do Brasil, hein? Eu acho que essa pausa vai fazer mal o Botafogo. Tá perdendo jogador, tá saindo muito jogador ainda, né? Pode ser que chegue Empolgou, gente também. hein? É. Emocionou, hein? Tem 10 dias aí. O fanismo, às vezes, não é só de certo clube, não. Tem outros clubes que tem que Lembrando que os também. únicos cariocas que venceram na rodada, até daqui 10 dias isso só nós teremos, Vasco e Botafogo, Vasco e vão disputar a Botafogo, Copa do Brasil. que fazem um grande duelo União do ano. Sinistra Alvinegra, hein? Rapaz. Cadê a classificação? Deixa eu ver, ô Pete, pra gente ver se ele... Não, de do repente- palpite, por favor, que aqui Fez até o Vascão. Até o Vascão chega ainda. Dá pra chegar ainda? O Vascão chega ali, Dá. Chega ali. Ó, faltam quantos jogos? O Vasco tem quantos Pro jogos? Mirassol faltam 13, não dá não. O Vasco tem quantos jogos? O Vasco tem 21. 21 jogos. Então faltam 17 jogos. Se o Vascão ganhar todos os jogos, O que não é impossível, o Vasco ele vai a faz mais 73. 51 pontos. Vai a 73. 73? Ih, Acho que não o Flamengo dá, não, tá né? longe Não. ainda, hein? Não dá, Não, não. não dá não. Vamos Nem explicar o com que vai 73. acontecer com o Vasco. Vai brigar e vai Olha. conseguir uma vaga na Sul-Americana. Obrigado. Aí ano que vem vai deixar de lado para brigar contra o rebaixamento de Não, novo. não. Vai nada. Ano que vem tá muito distante Tá ainda, muito Bandeira. Calma. Diminuiu o favoritismo do Flamengo essa rodada, Garoni? Eu acho que não, né? Acho que não. Sustinho de ontem? Acho que não. Assim, te falar, eu não Eu lembro acho que qual foi sim, o meu hein? palpite. O meu palpite era mais apertado. Eu tá? acho que sim. Vou dizer por quê. Que eu já tava achando assim, cara, esse Flamengo não vai perder pra ninguém. Não vai Vai perder atropelar ponto todo pra ninguém mundo. no Maracanã. Então, falando sério aqui. Falei, esse Flamengo não vai perder ponto pra ninguém no Maracanã. Então, ontem sim, já perdeu, né? Então, então o Flamengo deixou de ser o favorito. Não, pra mim o Flamengo ainda é o favorito. Mas eu achava antes da rodada de ontem, falei, cara, esse campeonato já acabou. Isso eu não achava, Eu não. tava meio nessa vibe aí, entendeu? Acabou não, mas assim, eu achava assim praticamente impossível. Eu já achava uma zebra o Flamengo perder o campeonato. Mas Agora eu já acho que não é. Né? Que o Palmeiras tá ali colado, o Cruzeiro tá ali colado, o Palmeiras tem jogo a menos. O Palmeiras pegou o É que Corinthians eu acho que o fora, Flamengo né? é bem mais time, bem mais elenco, tá? Não só mais time, mas principalmente mais elenco do que Palmeiras. Principalmente do que o Palmeiras, que acho que quem tá mais próximo. O Cruzeiro a gente precisa lembrar que tem um jogo a mais ali do que Próximo o Flamengo jogo e do 2 Flamengo- a mais que o Palmeiras. Flamengo é né? Juventude fora o próximo jogo, não é isso? Se eu não tô enganado, é isso, né, Pete? Eu acho Vê o aí Flamengo pra mim. mais consistente, assim.
Mas eu acho que o 8x0 foi muito enganoso. Então, mas aí é que tá. Eu entendo que o Ilan Não fala... pelo jogo, tá? Enganoso no sentido que o Flamengo não tem essa diferença em relação aos outros. Então, porque antes do jogo contra o Vitória, falávamos a respeito da sequência do Flamengo. O Flamengo tem uma ótima sequência. Vitória, Grêmio e falava os outros clubes. Juventude. Aí no primeiro jogo da sequência ótima, mete 8x0. Aí pronto. Aí parece que acabou pra todo mundo que não tem mais campeonato. Só que aí no outro jogo o Grêmio, que tá muito mal, empata aqui. Pô, mas eu tava com a sensação de que poderia... Eu não achei que ia empatar não, mas eu achei que o Flamengo ia ter mais dificuldade de vencer por 1x0, como quase foi. Aí tem que botar na conta o erro de arbitragem, que a gente já debateu aqui. Que pra mim foi um erro crasso até da arbitragem. Mas eu acho que o Flamengo ia ter dificuldade. Mas se não tivesse acontecido erro de arbitragem, vamos lá, né? Vamos pensar aqui sendo realista. Teria sido 1x0 Ia ser 1x0 o jogo. Né? Eu já acho que era um placar bem mais magro do que todo mundo esperava aqui. Mas é a cara do Mano chegar pra buscar um resultado assim, né? Assim, eu tinha uma sensação, não de empate, mas eu tinha uma sensação que o Flamengo ia sofrer um pouquinho mais. Mas o Grêmio tomou umas enfiadas aí nesse campeonato, não tomou umas goleadas? Mas melhorou. O Grêmio nas últimas rodadas tem conseguido alguns pontos, tem conseguido vencer. O Grêmio não foi o único a perder pro Sport, por exemplo, em casa. Foi. Em casa. Em casa. Perdeu pro Sport, empatou com o Ceará em casa. Farid queria fechar o clube lá. Mas venceu, outro dia o Grêmio venceu quem por 3x1? Teve algum jogo que o Grêmio venceu bem aí. O Atlético. O Atlético Mineiro, ele faz pra provocar o pessoal que trabalha nos bastidores. Ele trabalha. faz O Grêmio perdeu do Sport em Porto Alegre, minha gente. Em Porto Alegre. Pois é. Você sabe o que a Fernandinha fez? Que ela falou que o Galo não venceu na rodada, ela comeu frango vencido porque ela achou que era parecido. Ela veio me falar isso hoje, que ela comeu frango vencido porque é parecido com Galo venceu. Meu Deus. Falou isso comigo. Mas não deu bom não, né? Não deu certo. Não funcionou. Os 4 R's aí, dá um jeito nesse clube, por favor, pra menina voltar. Funcionou. Ela tá perdendo, já tá ficando descontrolada. Ficou Aqui é o Galo vença de qualquer jeito. A distância do Botafogo pro Flamengo ficou quanto, então? Ó, são 12 pontos, com um jogo a menos do Botafogo. Seriam 9, então, né? Aí 9, e aí tem um confronto direto, já são 6. Aí depois é só buscar o resto. Não depois tá... Não, tá, olha só. Imparcialidade, gente. Eu tô sendo clubista. Não, é questão matemática. São 12 pontos. O Flamengo tem um timaço. Sim. 12 pontos. Um jogo a menos contra o Mirassol. Fácil. Sabe o que eu acabei de reparar? E depois o confronto A direto. distância do Fluminense e Flamengo é 19 pontos, mas o Fluminense tem um jogo a menos também. Aí. E ainda tem o Fla-Flu pra jogar. Tem? Não sei. Depois é só buscar. 16, Depois é só buscar. Depois é só buscar. Então cai pra 16, ganha o Fla-Flu, cai pra 13. Aí é só Flamengo buscar e os Palmeiras ainda se enfrentam. Eu tava dando uma olhada ali, a diferença do Vasco pro Botafogo é de 13 pontos só. Vamos falar então do Fogudo, que venceu no sábado. Fala do glorioso Rodrigo Brandão. Muito bem, Breno. Dos 4 cariocas, o Botafogo foi o que se saiu melhor. Uma vitória convincente sobre o Red Bull Bragantino, 4-1. Estivemos presentes lá no estádio Newton Santos e vimos uma grande exibição da equipe, especialmente de Santi Rodrigues. Finalmente, o uruguaio estreou com a camisa do Botafogo. Foi eleito, inclusive, pelo Farias, o craque do jogo. Com essa vitória, o Botafogo chega a 35 pontos e fica a 1 apenas do Bahia, que é o 4º colocado. A rodada foi boa, dos 4 primeiros, só o Cruzeiro venceu. Então o Botafogo diminuiu a diferença para os outros 3. Os jogadores ganharam 3 dias de folga, retornam aos treinos na quinta-feira, lembrando que a janela de transferências se encerra amanhã, mas o David Ancelotti está satisfeito com o que tem. Ele falou sobre isso na coletiva e disse também que espera que até sexta ninguém saia. Ok, agora temos dias de folga, mas vamos estar no celular, os dois, e vamos ver o que acontece. Temos 2 jogadores liberados para negociar. Como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco. Vamos ver o que acontece. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que vai ser o mesmo elenco na sexta, mas no mundo do futebol tudo pode acontecer, nas janelas de mercado tudo pode acontecer. E vamos estar preparados para tudo. Tá aí o David, que chegou a brincar com essa situação, mas ele tá preocupado, claro. Depois de perder o John e o Cuiabano de maneira inesperada, ele espera que ninguém mais saia. John, que inclusive já foi apresentado ao Nottingham Forest. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações então do Glorioso, também aproveitando a folga desses dias. Cara, que vitória legal do Botafogo no último sábado para embalar um bom período, já que tem o clássico logo na volta, hein, ô Vitória? Ótima estreia do Santi Rodrigues, né? Chegou, hein? Estreou. Chegou no Botafogo. Enfim, né? Assim, é o que a gente fala da adaptação. A gente tava falando agora há pouco no Fluminense, né? No assunto Fluminense, com relação aos reforços que chegaram. O Santos chegou em janeiro, né? Sim. Eu achei que demorou até um pouquinho mais, só que o vizinho,
co-irmão Fluminense, tem o exemplo do John Arias, que levou aí praticamente 2 anos para se tornar... muitos jogadores, pô. Por exemplo, no outro rival, o Gonzalo Plata também. E nessa temporada ele tá performando tudo que ele pode. Agora... É natural, um novo país, comida, família distante, outro novo esporte, futebol. porque ele jogava na Major League Soccer, né? Uma coisa é você trazer o Savarino, que já conhece futebol brasileiro, ou então o Almada, que é um craque de bola muito acima da média. Esse ele chegou na França fazendo a mesmíssima coisa. Pois é, o Santos Rodrigues não. O Santos Rodrigues, ele vem jogando a Major League Soccer, jogava muito bem por lá, mas a intensidade é muito diferente. Não só a intensidade, a exigência e a pressão vindo da arquibancada é completamente... Lá ele saía na rua, ficava tranquilo. Sim. Aqui já é um assédio diferente. Pressão, adaptação a várias questões sociais. Além de sermos bípedes, como disse o médico, nós também temos emoções, né, Vitor? Tem essa situação que eu trago aqui como informação, tá? Seres humanos são carregados de emoções. E isso também interfere na performance. Agora, seria exagero dizer que o Botafogo achou o time com o Marlon Freitas hoje é banco? Que funcionou tão bem, cara. Eu perguntei isso pro Farias na transmissão no sábado. É assim, eu não sou grande fã do Newton, mas eu acho que ele foi o volante que melhor performou ao lado do Danilo. O Santos foi muito bem. O Jefinho tava pedindo passagem nesse time, foi muito bem. Potencializou demais o jogo do Botafogo. O Savarino melhorou, tendo 2 pontos ao lado dele. Mas tem que entender que o adversário do outro lado é um time mais fraco do que os que o Botafogo vem enfrentando. Não, assim, nem só isso, né? O Botafogo fez o que tinha que fazer contra um time que acho que dos últimos 8 jogos só venceu o jogo contra o Fluminense. Só esse jogo. Apanhou de todo mundo. Mas, assim, pode ter sido um encaixe específico para esse adversário. Não tô falando nem sobre a força do Bragantino, mas, assim, pelas características do time adversário. Pode ter sido. Mas, assim, mas já é uma indicação boa de uma confirmação, de uma evolução do Jefinho, de uma consolidação do Santi. Se o Santi entrar na rotação, não precisa fazer uma atuação como essa em todas as partidas. Mas se ele se tornar um jogador confiável, e isso já muda muito a condição ofensiva do Botafogo. E assim, que não sai mais ninguém também, pensando no micro, né? Da partida, dos próximos jogos, num recorte recente, mas também no macro. Porque a gente tá falando aqui. O Botafogo tem... Algumas pessoas falam que o Botafogo não tem a possibilidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro, que tá muito distante. Eu discordo. Eu acho que é acessível, sim. Posso não acreditar que o Flamengo tem uma queda de produção gigantesca para proporcionar isso, mas eu não consigo descartar também, paralelamente, o Botafogo dessa disputa. E a chegada desses jogadores que já estavam no elenco para agregar e tornar esse elenco mais robusto para possibilitar essa disputa é muito importante, pensando também no macro. Não só, o Botafogo tem mais opções para os jogos da Copa do Brasil, para os próximos jogos, mas o Botafogo tem mais opções para disputar e ser um time competitivo pensando em título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a pontuação limita demais. Eu não vejo o Palmeiras e o Flamengo perdendo tantos pontos assim. Também não vejo, mas eu não consigo descartar o Botafogo. Não tô descartando. Assim, a toalha, eu já tirei a toalha do ombro, ela tá aqui na minha mão. Susto, eu tô pronto pra jogar. Foi. Nada, não segue. Deixou a toalha cair, porque a expressão não é jogar a toalha, quando você desiste. Mas você não pode estar vestido de toalha, entendeu, Vitor Costa? Mas ele tá vestido a toalha no ombro? Não, então, por isso que eu falei que eu tomei um susto. A minha toalha... que você ia falar no ar. A minha toalha tá no ombro. Tá no ombro. Então você está vestido. Estava não, eu tô vestido. A toalha tava no ombro. Eu peguei a toalha, tirei do ombro, botei na minha mão. Tô pronto pra jogar. Não. Mais umas 2 ou 3 derrotas eu jogo a toalha com relação a ti. Tem que fazer igual o Zé Toalha, pá, com a toalha. Isso aí machuca, não façam isso, tá? Fazer isso no vestiário, né? Claro, né? É verdade também, né? Bom, e o Sport não deve conseguir concretizar um negócio para levar o Jota Silva do Nottingham Forest a tempo da janela portuguesa fechar. Contando aí a parte de fechar negócio, proposta, concretizar, documento vai, documento vem e não sei o que, não deve dar tempo para fazer isso hoje ainda. Acabar hoje a janela portuguesa. Então, o jogador fica aí, continua no Nottingham Forest, vai para outro time em negociação, pode ser que venha para o Botafogo, não sei. Só sei que, em números totais, a proposta do Botafogo pelo jogador é mais interessante no número total da proposta, do negócio, dos bônus, etc., do que a do Sporting. A do Sporting é um empréstimo que seria pago 4,5 milhões de euros, e aí, batendo as metas, ele teria aí a opção ou obrigação de compra, não sei ao certo, mas acho que é a opção de compra, né, do Sporting de 15,5 milhões de euros, totalizando aí o empréstimo mais a compra, daria 20 milhões de euros, fechado, 20 milhões de euros, né? Agora, dá uns 128, 129 milhões de reais. A do Botafogo, pelo que diz o site, né, Record, né, lá de Portugal,
o canal Record de Notícias, lá de Portugal, seria um total mais cara a compra do que a do Sporting. Total do negócio, empréstimo mais compra. Porque o Botafogo estaria, segundo o Record, né, ali interessado em oferecendo para o Nottingham Forest um valor de 19 milhões de euros, que só isso já é quase o valor total do empréstimo mais a compra que o Sporting estaria oferecendo. E com os bônus, chegaria a 23 milhões de euros. Ou seja, somando o bônus mais a compra, o jogador custaria aí ao Botafogo 148 e alguma coisa milhões de reais. É mais dinheiro do que o Sport ofereceu pelo empréstimo mais a compra depois. Que nem era uma obrigação de compra, era uma opção de compra. Então o Nottingham Forest estaria emprestando o jogador. O garantido para o Nottingham Forest seria o quê? 4 milhões e meio de euros. Após o empréstimo terminado, pode ser que o Sport nem comprasse o jogador, devolvesse. No caso do Sport, o garantido mesmo no cofre do Nottingham Forest seria 4 milhões e meio de euros. No caso do Botafogo, o garantido seria 19 milhões de euros. É muito mais dinheiro. E depois, né, que o jogador chegasse ao Botafogo, jogasse e tudo mais, batendo as metas, teria mais 4 milhões de euros ainda de metas, batendo 23 milhões, que é mais também do que o total que seria aí a compra mais um empréstimo pelo Sporting. Eu não consegui entender por qual motivo o Nottingham Forest estaria mais interessado em mandar para o Sporting do que para o Botafogo. Se é a decisão do jogador, ele não quer vir para o Brasil, tudo bem, eu entendo. O europeu não gosta de vir para o Brasil. Quando o europeu vir para o Brasil, ele entende que é uma decadência na carreira dele. E querendo ou não, o Sporting é de Portugal, é do país do Jota Silva. Ok, se o jogador se interessou mais pelo Sporting do que o Botafogo, eu entendo. Agora, se é o Nottingham Forest preferindo negociar com o Sporting do que com o Botafogo, ainda mais tendo em vista que o dono do Nottingham Forest, que é o Grego Marinatti, está assim com o Textor, né? Assim com o Textor, aí eu entendo menos ainda, né? Mas vamos ver aí. Temos ainda hoje o dia inteiro para definir quais são os reforços do Botafogo. Lembrando que o Botafogo tem um histórico muito forte de jogadores chegando nas últimas horas de janela. Vale lembrar aqui que em 2022, na primeira janela, chegou de susto o Tietê, no finalzinho. Na segunda janela, nos últimos pouquíssimos dias ali para acabar a janela, chegou o Gabriel Pires. Chegou no último dia Júnior Santos e Tiquinho. Né? Em 24, o Luiz Henrique, se não me engano, chegou no último dia também da janela, a primeira janela do ano. E da segunda janela, eu lembro também, como se fosse hoje, do Adrielson chegando nos últimos instantes da janela, né? Últimos ali, a véspera ou antivéspera de encerrar a janela. E no último dia, aquele negócio relâmpago do Botafogo fechando com o Alex Telles. Então é costume do Botafogo, é bem costume trazer reforços no último dia de janela. Pode acontecer de novo. Eu não duvido nada. Se ofereceu 148 milhões pelo Jota Silva, eu não duvido mais de nada. Outro alvo de última hora na janela é o jogador Eric, lateral esquerdo do Al Ain. A questão é que a mídia lá dos Emirados Árabes noticiou que o clube não está interessado em negociar nenhum jogador. Informaram que nenhum jogador está à venda. Por outro lado, o jogador quer muito ir para o Brasil. E ele já está há 5 anos na Arábia, né? Ele é da base do Internacional. Ele quer vir para o Brasil, até porque todo mundo sabe que ano que vem tem Copa do Mundo. E é aquele momento que todo mundo quer estar perto ali dos holofotes. Né? Ainda mais o Botafogo, que tem o filho do Ancelotti aqui no Brasil, no comando do Botafogo. Né? O Vitinho acabou de ser convocado. O Ancelotti ligou pro filho para saber do Vitinho, informações. Então tem aqui um radar, né, ligado com relação aos nossos jogadores. Seria muito interessante para ele vir para cá, até porque a lateral esquerda e direita do Brasil está muito aberta ali às possíveis convocações para a Copa do Mundo. Ninguém se firmou, então acho que esse é um dos motivos de querer vir para o Brasil. Mas o time, né, ali dos Emirados Árabes está relutante. A gente sabe que negociar com o russo e negociar com esses árabes é bem difícil. Eles seguram muito, eles fazem jogo duro. E pode ser que também não dê tempo de convencer os caras a liberar o Eric. E
eu acho bem difícil esse negócio conseguir se concretizar antes da janela se encerrar. E ela encerra hoje até meia-noite. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.